Olá, bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém. Que bom que nós estamos aqui pertinhos novamente através do canal Bíblia em Gotas para juntos estudarmos, aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, amém. Estamos trazendo todos os dias o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição do segundo trimestre, na lição 11. E hoje o tema da lição é pecado, sacrifício e aceitação. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pedimos que deixem seus likes, que compartilhem o conteúdo, que comentem e que deixem seus pedidos de oração. E assim haverá uma interação entre vocês e nós aqui do canal. Muito obrigada pela companhia de todos e agradecemos neste momento ao nosso Deus que nos permite estarmos aqui nessa missão de proclamar o Evangelho. Amém? E antes de iniciarmos o estudo, eu os convido para que possamos orar. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quão bom és Tu, Senhor, que é rico em misericórdia, Senhor Deus, para com cada um de nós. Obrigada, meu Senhor, pelo despertar com vida e com saúde. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem tido até aqui para com cada um de nós. Confiamos em Ti e sabemos que nossas vidas estão em Tuas mãos, meu Senhor. Que os Seus planos, Senhor, se cumpram em nossas vidas de conformidade com a Sua vontade, meu Senhor. Pois sabemos que nós temos os nossos planos, mas o Senhor é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, nós sempre pedimos que os seus planos se cumpram em nossas vidas. Que o Senhor nos dê a sua paz, nos dê a sua graça, que o Senhor venha ser conosco, com nossos irmãos, amigos, nossos parentes, nossos familiares. E que tenhamos um bom dia, Senhor Deus, um bom início de semana, guardados e protegidos por Ti. Obrigada por tudo, que Teu Santo Espírito nos instrua e nos ilumine. Neste momento queremos estudar. É o que nós te pedimos orando e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Pecado, sacrifício e aceitação. Iremos entender que sem derramamento de sangue não há remissão. E nesse estudo nós estamos entendendo o mistério da cruz. Estamos entendendo que o derramamento de sangue nos mostra o terrível preço do pecado. Quando lemos Hebreus 9:22, entendemos o método apontado por Deus para que o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa. Então vamos ler Hebreus 9:22, que nos diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? O método apontado por Deus para que o pecador do Antigo Testamento se livrasse do pecado e da culpa era o sacrifício de animais. E essas ofertas sacrificais, elas estão detalhadas nos capítulos de 1 a 7 do livro de Levítico. Ali, verificamos a atenção cuidadosa ao uso e à disposição do sangue dos diversos tipos de sacrifícios. E a função do sangue nos rituais de sacrifício é uma das características unificadoras nos sacrifícios israelitas. A pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado o relacionamento da aliança e a lei que o regulamentava, poderia ser restaurada a plena comunhão com Deus e com a humanidade ao trazer um sacrifício animal como substituto. Os sacrifícios, com seus ritos, eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. Eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão do sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o Senhor Salvador. O santuário provia meios para que a humanidade caída fosse aceita pelo Senhor. E isso era de fundamental importância para a aliança. Amém? Amém. E qual era o significado profético do sacrifício de animais? Em Isaías 53, de 4 a 12, nós vemos a descrição que Isaías faz do sacrifício que Jesus faria como Cordeiro de Deus, como ele sofreria e como ele seria levado ao matadouro por cada um de nós, por cada pecador,
E em Hebreus 10:4, ele também nos revela isso. Ele nos diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por quê? Porque o único sangue que foi capaz e que é capaz de remover os pecados da humanidade é o sangue de Jesus. Amém? Então, os sacrifícios animais que aconteciam lá no santuário, eles apontavam para a morte de Jesus Cristo, porque não havia nenhum animal que fosse capaz de ser um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. Não havia. Então, esse rito que acontecia no santuário, quando o pecador levava o animal para ser sacrificado ali, a partir daquele momento, eles mudavam o status do pecador de culpado e digno de morte para o de perdoado e restabelecido ao relacionamento de aliança entre Deus e o homem. E como nós dissemos antes, eles já eram um prenúncio, eles pré-anunciavam o sacrifício de Cristo. Portanto, o sacrifício de um animal devia ser uma ardente perspectiva da vinda do divino humano servo de Deus. Ele que viria e morreria como substituto pelos pecados do mundo. Por meio desse processo, o pecador era perdoado e aceito pelo Senhor, e o fundamento da relação de aliança era estabelecido. Jesus morreu por todo aquele que aceitou e que aceita hoje o seu sacrifício na cruz. E esse sacrifício, quando nós aceitamos, ele restabelece a relação de aliança que nós temos com Deus, que Deus tem conosco. Porque o pecado, ele é terrível, ele nos afasta de Deus. E como o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Alguém teve que morrer. E quem foi esse alguém antes no santuário eram os animais, os cordeirinhos. E depois Jesus, que morreu como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Então, hoje, quando eu aceito esse sacrifício, a relação de aliança ela é restabelecida entre Deus e eu, entre mim e Deus. Amém? E assim chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Gratas a Deus pela companhia de cada um de vocês que estão conosco estudando. Gratas a Deus pela força que Ele nos dá de permanecermos, de perseverarmos nesse propósito de estudar Sua Palavra. Que Ele venha nos conduzir a cada dia. Amém? Pedimos àqueles que puderem que fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor providenciou, Senhor, o Cordeiro, para que viesse e nos redimisse, Senhor. Restabelecesse, Senhor, a aliança entre o Senhor e nós, pecadores. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos reconhecer esse sacrifício e aceitá-lo, meu Pai querido. Obrigada, Senhor, pela companhia de cada um de nossos irmãos e amigos que estão conosco estudando a Tua Palavra. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos do emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados. O conforto e o consolo, Senhor, aos corações enlutados. Dá-nos, Senhor, um dia feliz na Tua companhia, na Tua presença. Fica conosco. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.